Bom sábado. Vamos trabalhar, que a gente está com o horário já quase de terminar. Título da lição e verso, quem pode me ajudar? Se bem que hoje está todo mundo com cara de feriado. O Eliezer veio aqui na frente, fala e parece que está falando com meus alunos em fim de expediente, ali pelas 10h15 da noite, quando a gente vai dar a última aula. E pergunta, alguém tem alguma dúvida? Os que estiverem acordados não ousam falar. Mas vamos lá, título da lição e verso. Título, o conflito, verso. Ok, o texto é de João, capítulo 1, verso 17. Antes da gente entrar no tema da lição propriamente dito e discutir um pouquinho sobre essa referência do título, vamos para os objetivos. O que a gente tinha para essa semana em termos de aprendizagem, em termos de sentimento derivado desse aprendizado e a nossa prática que deveria, de alguma forma, ser exercida a partir do conhecimento dessa lição. Então, primeiro objetivo, o conhecimento. O que a gente tinha para aprender essa semana? Portanto, nosso objetivo primário na lição dessa semana é entender o contexto, ou seja, em que ambiente Paulo escreve a carta aos Romanos e o que estava acontecendo na teologia da época, nas discussões teológicas daquela época, que motivaram Paulo a escrever um compêndio teológico como é o livro de Romanos, na forma como ele escreveu. Segundo objetivo, qual é o sentimento que deveria resultar da compreensão desse contexto em que Paulo escreve a carta aos Romanos. Portanto, o sentimento a ser desperto no coração daquele que lê a carta aos Romanos e que entende o contexto em que ela foi escrita, seria a gente perceber ou reavivar a compreensão da vinculação que existe entre a lei de Deus e a salvação. Entender corretamente essa dinâmica da relação entre esses dois temas e concentrar nossos pensamentos ou firmar nossa atenção nisto. Portanto, há algum problema aqui em relação a essa questão da relação lei e salvação que carece da nossa atenção. Esse problema ocorreu nos dias de Paulo e, de alguma maneira, ele ocorre nos dias de hoje. O terceiro é a prática. Qual deveria ser a nossa prática? Ou seja, a nossa prática deveria ser, além da atenção, um pedido de orientação ou pedido a Deus de clarear a nossa mente para a compreensão desse tema. Portanto, há alguma relevância aqui que justificaria Paulo escrever uma carta inteira do tamanho da carta de Romanos, que não é uma carta pequena, e não só é uma carta grande, mas é uma carta grande que do começo ao fim dela se concentra nesta mesma teologia, lei e graça, salvação pela fé ou justificação pela fé e o formato ou objetivo da lei dentro deste percurso, desse processo. Não é sem motivo que Paulo gastaria tantos textos para discutir isso. Diferente da carta que estudamos no trimestre passado, que é a carta aos Gálatas, na carta aos Romanos a gente não encontra uma bronca. Até porque Paulo não havia visitado a igreja de Roma, seria meio esquisito Paulo escrever uma bronca para pessoas que ele não conhece, para pessoas com quem ele não convive. Mas de alguma maneira Paulo escuta notícias em Roma de que a igreja de Roma caminha bem. Os cristãos em Roma parecem ser cristãos fiéis. E Paulo retoma o assunto que até então ele vinha discutindo com outras igrejas, seja a igreja da Galácia, a igreja de Corinto, etc. Ele retoma esse tema, criando um compêndio quase que profilático. É como se Paulo estivesse antecipando problemas que a igreja de Roma poderia ter no futuro. E ele escreve uma carta de conselhos, um tratado teológico para a igreja de Roma, prevenindo a igreja de Roma de potenciais problemas que eles pudessem enfrentar nos mesmos aspectos que outras igrejas estavam enfrentando.
essa parece ser a forma como Paulo escreve a carta aos Romanos. Uma coisa interessante dessa carta é que Paulo cria como se fosse um sujeito imaginário com quem ele vai dialogando a carta inteira, fazendo perguntas e respondendo. É como se ele estivesse na frente desse ser imaginário fazendo esse diálogo o tempo todo. E ao fazer esse diálogo, ele vai construindo suas teses. Quando ele percebe que esse ser imaginário pudesse ter uma compreensão equivocada de alguma frase que ele usou, ele vem com uma pergunta retórica a esse ser imaginário e derruba essa incompreensão. E ele faz isso várias e várias vezes na carta aos Romanos. E é interessante olhar para essa abordagem como se a gente fosse o ser imaginário com quem Paulo está conversando. E se colocar nessa condição. A carta cria vida. Mas o nosso objetivo não é a carta ainda, a gente está na introdução da lição. Semana passada olhamos para o contexto geral, quem é o sujeito que escreve e para quem ele escreve. A lição de hoje, qual é o contexto em que ele escreve, qual é o conflito existente nas igrejas cristãs daquele tempo que motivam o texto da carta. Para a gente tentar entender isso, eu vou tentar ilustrar isso, ou dividir isso num modelo temporal, até para a gente não ser tão redundante. Não sei quanto a vocês, mas a impressão, por a gente ter saído imediatamente da carta de Gálatas para Romanos, é que a lição dessa semana é uma repetição do trimestre passado. É um déjà vu, como se a gente estivesse lendo tudo outra vez. Eu vou tentar relembrar isso numa linha do tempo, que talvez seja o grande objetivo para a gente nessa estrutura. Então imagina que a gente tenha no meio da estrutura do cristianismo, e aí me perdoa quem estiver lá no fundo, porque se for igual eu não vai enxergar o quadro. Mas de qualquer forma eu desenhei uma cruz ali. Para quem é cego como eu, está desenhada uma cruz aqui na frente. Imagina que, vamos fortalecer quem está lá no fundo, a gente tenha no centro do cristianismo essa ideia, dividindo uma história em dois. Uma história que começa aqui atrás com um projeto de criação e que segue o seu curso histórico enquanto projeto, até o fim dessa mesma história, que é a recriação. Então, toda a história do cristianismo aponta para a segunda vinda e aponta para a primeira vinda. Portanto, a Bíblia inteira, se você parar para olhar para ela, ela vai estar sempre centrada nessas duas questões. Para quem vive aqui, a primeira vinda. Para quem vive aqui, a segunda vinda. Essa referência de primeira e segunda vinda tem um centro de atenção, que é o sujeito que está aqui no início da criação. Esse sujeito aqui no início da criação é o tal do Cristo. Prometido para a primeira vinda, prometido para a segunda vinda. Esse Cristo que está aqui no início do processo da criação, se você vai a João, ele está lá presente, no mesmo capítulo do verso áureo da lição. O capítulo do verso áureo da lição traz que esse Cristo retorna ao mundo, primeira vinda, ele retorna ao mundo por uma condição imposta aqui atrás. Essa condição, o pecado. Gênesis 3, verso 15, descreve essa promessa. Ele vai vir e ferir a serpente em sua cabeça. Essa promessa feita passa a ser a atenção de todas as pessoas que vivem aqui. O problema é que, passado algum tempo, esse ser humano se distancia a tal ponto de Deus, que Deus precisa fazer um corte na história. E esse corte aparece lá no capítulo 6 de Gênesis, chamado dilúvio. E aqui a história é refeita. Sobra um sujeito vivo desse dilúvio com a sua família, Noé, seus filhos e as esposas. O resultado dessa revisão histórica de Deus é a reconstrução do mundo para a manutenção desta possibilidade. Se Deus não interfere com o dilúvio, passada a morte de Noé, muito provavelmente não haveria mais ninguém esperando a primeira vinda e, portanto, ela já não faria sentido. Deus interrompe a história, reabre a história. Essa história reaberta, pós-dilúvio, tem um sujeito na ancoragem dela, descendente de Noé. Esse sujeito, um tal de Abraão. O que Deus faz diferente do que ocorreu aqui?
Se você olhar a história aqui atrás, Deus deixa a história seguir o seu curso natural. E ela segue o curso. De Adão nasceu Sete, de Sete nasceu e aí vai embora. Essa história de Gênesis 5, seguindo a genealogia de Adão, levou a essa condição de pecado quase absoluto na Terra. A humanidade se tornou má e má continuamente. Prevenindo essa história, o que Deus faz? Tira do meio da população má um sujeito a quem Deus chama para ir para um lugar onde Deus formará uma nação. E a partir dessa nação serão benditas todas as famílias da terra. A partir da referência de Abraão, todas as famílias da terra poderiam encontrar esta promessa, o Deus que viria. Portanto, há uma coisa acontecendo na história que precisa ser vista de forma bastante precisa para quem lê o Velho Testamento. Deus separa um povo, retira um povo do convívio natural para prevenir o que ocorreu aqui, nessa história. E esse povo, isolado do convívio natural, do convívio com as demais pessoas que vivem o paganismo aberto ou a maldade aberta, esse povo retirado se fortalece e se amplia. Amplia a tal nível que se torna visível. E se tornando visível, atrairia a atenção das pessoas na terra para perguntar por que esse povo é diferente, por que esse povo prospera, por que esse povo vive mais, por que esse povo não fica doente, por que esse povo tem uma organização estrutural em que as pessoas não se matam, não se agridem. As coisas que acontecessem nesta nação, nesse povo que Deus separou, atrairiam a atenção do mundo. Ao virem para visitar esse povo, o que eles deveriam encontrar? A razão por que esse povo é assim. Eles deveriam encontrar Deus. Ao encontrarem Deus, receberiam uma notícia. Esse Deus prometeu vir. Prometeu estar entre nós. E prometeu nos conceder salvação, vida eterna. Essa era a proposta da nação de Israel. Para que essa nação fosse visivelmente diferente, o que Deus fez? Deu um conjunto de regramentos que os diferenciava do mundo. Esses regramentos abrangiam todos os aspectos da vida do ser humano. Aspectos de natureza moral, relacional, saúde, convivência estrutural como nação, estrutura civil, regras de punição para pessoas que saíssem da lei, afinal de contas, o fato de Deus separar uma nação não elimina o pecado, apenas modifica o comportamento das pessoas na forma visível e modifica o seu interior na forma de entrega, mas não os elimina da história do pecado. Eles continuam pecadores porque continuam fazendo sacrifícios todos os dias pela manhã e pela tarde. E, portanto, havia também regramento para cerimônias de culto e adoração a este Deus. Portanto, tudo em Israel foi feito para ser diferente. Mas diferente não só por dentro, mas diferente visivelmente. Deus precisava de uma nação na terra para atrair todas as pessoas a Deus. Ele precisava de um povo diferente. Ao fazer isso e estabelecer esses regramentos, ele faz com Abraão um pacto, uma aliança. E esse pacto tinha condições. A primeira condição da separação dessa nação é a circuncisão. A segunda condição deste pacto é unilateral. Eu vou te abençoar. Portanto, há duas questões que iniciam a nação de Israel. Uma questão que é unilateral, Deus salva Abraão, e uma questão que é a resposta. Abraão aceita ser separado, feito nação santa. Essa é a resposta de Abraão. E essa resposta era manifesta na circuncisão, como um símbolo desta separação. Esse é o desenho do Velho Testamento. O que aconteceu com essa nação? O mesmo que aconteceu
aqui. Apesar de terem se separado, se juntaram outra vez aos hábitos do mundo. E o resultado, se corromperam. Se corromperam a tal nível que perderam a perspectiva da promessa. Quando Cristo veio, exceto Maria, que não tinha alternativa, e José, porque também não tinha alternativa, ninguém esperava Jesus. E Jesus nasce como um ilustre desconhecido. Numa manjedoura, num dia de censo do império, e ninguém viu. O curioso é que, para que alguém visse, Deus chama os dois improváveis. Chama pastores, que estão nos campos, que deixem suas ovelhas e vão ver o Messias. Chama magos do Oriente, pagãos, que venham ver o Messias que nasceu. Os dois grupos de pessoas que vieram ver Jesus são pessoas improváveis. Totalmente improváveis. E o curioso, até mesmo as pessoas sinceras que aguardavam a vinda do Messias já haviam perdido a profecia. Porque quando Jesus adentra o templo, para ser apresentado no templo, não com 12 anos, mas bebezinho, e ele cruza, seus pais cruzam, com Simeão e Ana, ali se manifesta o Espírito de Deus entre eles, e eles apresentam que aquele é o Messias prometido, a ponto de Simeão poder dizer que já pode descansar. Ou seja, ninguém estava esperando o Messias, mesmo os que estavam esperando o Messias já haviam perdido a perspectiva da promessa. Os únicos que acompanharam as profecias não eram do povo, eram magos do Oriente, que leram Daniel 9, acompanharam a profecia, fizeram os cálculos, sabiam que naquele tempo haveria um acontecimento especial e vieram acompanhando uma estrela nova que apareceu no céu. E foram encontrar Jesus lá na casa com 1 ano e meio ou 2 anos de idade, na casa em que ele vivia, na cidade de Belém. Portanto, há uma referência interessante acontecendo na história nesta transição. Se repetiu a história. Essa repetição da história traz aí no texto de João capítulo 1, uma rejeição explícita. Qual é a rejeição? Veio para os seus não o receberam. Aí há uma transição, o que está escrito na sequência desse verso. Deu poder a todos aqueles que creem no seu nome, serem chamados filhos de Deus por herança. O que aconteceu aqui? Essa nação rejeita o Cristo. Por essa rejeição, Cristo é morto como um modelo de bandidagem, um assassinato deste Cristo, num formato totalmente fora do padrão do sacrifício. Esse modelo de morte de Cristo numa cruz, na forma como morreu, cancela o pacto feito com essa nação. Portanto, há uma transição de modelos. Do lado de cá, há um segundo grupo de pessoas, chamado de gentios, por aquela nação. Quem deu esse nome para o grupo de cá, foi esse grupo de cá, que se achava diferente, se posicionava diferente, mas vivia um cristianismo falso, entre aspas, a palavra cristianismo. Na realidade, cristianismo existe dos dois lados da cruz. Aqui existe o cristianismo de esperança, aqui existe o cristianismo de certeza, mas os dois lados são cristãos. O problema é que o lado de cá abandonou o Cristo, abandonou a promessa, abandonou a perspectiva, abandonou as práticas de quem espera. Resultado, quando o Cristo da esperança deles veio, mataram. O que acontece para cá é uma inversão de modelo. Uma inversão de modelo entre a promessa feita aqui e uma nova promessa feita aqui, que está lá em Daniel 9. Firmará aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E há uma transição disso. Um pouquinho depois dessa história, no ano 34, com a conversão de Saulo de Tarso em Paulo o apóstolo dos gentios, que leva essa promessa de João, deu poder a todos aqueles que creem serem chamados filhos de Deus, leva essa promessa para qualquer um que acreditar. Portanto, se a gente olha para essa história,
Esqueça agora a linha do tempo e pense em dois grupos de pessoas. Do lado de cá eu tenho judeus, do lado de cá eu tenho gentios. Quem pode ser cristão? Estes aqui são convidados a serem cristãos e estes aqui são convidados a serem cristãos. Portanto, a discussão aqui não é quem pode se tornar judeu, mas quem pode se tornar cristão. Qualquer um dos dois grupos pode ser cristão. Aqui você tem todas as nações da terra, da promessa feita em ti serão benditas. Mas o pacto feito aqui, ele era unilateral. Este sujeito fez o pacto com Abraão. E Abraão respondeu, aceito o pacto. Do lado de cá é igual. Este sujeito faz uma aliança com muitos. E eles podem aceitar a aliança. Qual é a condição para os dois lados aceitarem a aliança? Crer. Só isso. Esse é o desenho do cristianismo. Seja antes, seja depois. O problema que acontece no contexto de Paulo, e por isso o conflito, é que judeus, ao crerem no Cristo, impõem ao lado de cá que antes de se tornar cristãos, precisem se tornar judeus. Aqui está o erro. Deus não chamou gentios para serem uma nação. Deus chamou gentios para acreditar no Cristo. Deus chamou judeus para serem uma nação, e eles rejeitaram o chamado. Agora Deus chama judeus para serem cristãos, crerem em Cristo. Portanto, o equívoco está nessa abordagem, de que gentios, para se tornarem cristãos, antes precisem ser judeus. Essa é a razão do conflito. Toda a confusão sobre a questão de lei e graça se dá aqui. O que os judeus estão impondo aos gentios não é a lei de Deus, é a lei da nação. Do lado de cá da história, existe um sinal. E esse sinal é o batismo. Esse sinal é imposto para quem? Para todo aquele que crê, seja judeu ou grego. Portanto, no lugar do sinal da nação, que era a circuncisão, surge um novo sinal que é para todos, o batismo. Todo judeu, para se tornar cristão, precisava ser batizado. Todo gentil, para se tornar cristão, precisa ser batizado. Essa é a transição entre os dois lados da história, entre os dois modelos da história. Portanto, ao olharmos para essa transição, a gente tem o quadro do conflito que está acontecendo aqui. A partir desse conflito resolvido, todos os que aceitam Cristo são chamados para onde? Para aguardar a promessa de um Cristo vivo, João 14, de um Cristo vivo, que foi preparar lugar e que prometeu retornar. A essência da mensagem do Novo Testamento é essa, a descrição dessa transição. A briga disso tudo repousa sobre qual é o papel da lei neste formato. É fácil. O que é batismo? O que é batismo? Falem alto, eu sou surdo. Ou abram a boca, que aí eu consigo ler pelo menos. Um dos dois, vamos lá. O que é o batismo? O que é batismo, pessoal? Vocês estão com medo? Falem. Novo nascimento em Cristo Jesus. Mas por que eu preciso nascer de novo? Ah, então o batismo é remissão de pecados. O que remia pecados aqui? O sacrifício. O batismo é a remissão dos pecados? Ou é a cruz que é a remissão dos pecados? O que é o batismo, então?
O batismo é a aceitação da cruz. Eu apresento a minha aceitação de que alguém possa ocupar o meu lugar. Mas ao mesmo tempo eu estou confirmando que eu sou o quê? Um pecador. Olha lá, se eu sou um pecador, o que delimita que eu sou um pecador? Aonde está dito que eu sou um pecador? Toda vez que alguém diz não mate, eu mato. Toda vez que alguém diz não roube, eu roubo. Toda vez que alguém diz não minta, eu minto. Toda vez que alguém diz adore a Deus e eu não adoro. Portanto, aonde está delimitado que eu sou um pecador? Na lei. Portanto, o que é o batismo? É o reconhecimento de que eu vivia sem lei e agora vivo com lei. Esse é o batismo. Eu aceito a condição imposta pela lei de que eu seja pecador, reconheço que eu não consigo sobreviver à lei, vou a Cristo e peço o quê? Perdão para a remissão de pecados. Significa que, uma vez batizado, não existe lei? Se não existe lei, está morto o pecado. Se está morto o pecado, eu não vivo com lei. Portanto, a lei é perene, por toda a vida do homem. Mateus capítulo 5, versos 17 em diante. A referência é essa. Se eu for a Romanos, Romanos vai repetir a mesma tese. A lei vige por toda a vida do homem. Romanos 5, 6 e 7. Portanto, o desenho que Paulo traz à tona é este aqui. Isso é o livro de Romanos. Ele resgata o conceito disso tudo de uma forma sequencial e teológica, porque esse conflito existia. Judeus acreditando que a rejeição do Cristo não desfez o pacto. E desfez. Desfez o pacto enquanto exclusividade. Não desfez o pacto enquanto judeus. Ou seja, judeus continuam tendo a mesma responsabilidade. Mas esse pacto foi transferido para todos, com um novo simbolismo, o batismo. Essa é a transição. O que a gente vai estudar daqui para frente em Romanos, a partir da lição da semana que vem, é como é que Paulo constrói essa tese, como é que Paulo resolve isso aqui. Por que é importante pensarmos nisso? Pela razão simples de que, se a gente não pensar nisso, a gente perde a perspectiva de que seja pecador e começa a se achar como o povo de Israel se achou. Começa a se achar santo, perfeito, digno de alguma coisa, como Israel se achou. Começa a achar que Deus é nosso devedor, como Israel cobrou a dívida. É isso que acontece quando eu perco essa perspectiva. Portanto, é importante olhar para isso. Porque é importante orar para Deus, para que Deus nos dê compreensão disso. Porque é exatamente essa compreensão que possibilita essa coisa que vocês falaram aqui, que é nascer de novo. Viver em novidade de vida. Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Essa é a condição que está atrás dessa cena. Que Deus nos abençoe, que seja essa a nossa perspectiva ao estudarmos o livro de Romanos daqui para frente, que agora a gente vai entrar no livro propriamente dito. É o que eu espero para vocês e para mim. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque um dia te ofertaste na cruz, morrendo por todos nós, nos dando a condição de nascermos de novo e vivermos uma vida semelhante à tua. Dá, Senhor, que esse poder invada o nosso coração, nos preparando para a tua vinda, nos mantendo fiéis na esperança, mas principalmente que levemos esse amor de Cristo a pessoas que ainda não o conhecem. Isso é o que lhe pedimos, com o perdão de nossos pecados, mas confiados nos teus méritos. Amém.